Bem-vindos a mais uma análise aprofundada, aqui na História em Análise. Hoje vamos mergulhar, pode-se dizer-se, na história algo complexa dos santos padroeiros do Porto. Exatamente. E para isso, vamos apoiar-nos bastante nos conhecimentos do especialista Armando Olaio. Uma entrevista recente dele ajuda-nos a perceber, bem, a evolução destas figuras. Sim, São Vicente, São Pantaleão, Nossa Senhora da Vendôma. Isso. E, claro, contrastar um pouco com a popularidade gigante do São João Batista, que toda a gente associa ao Porto. Embora não seja padroeiro oficial, não é? Mas já lá vamos. Já lá vamos. Então o Armando Olaio ajuda-nos a guiar por esta história. Por onde começamos? São Vicente parece ser o ponto de partida, certo? É isso. São Vicente é o primeiro padroeiro oficial. E isto remonta ao século X, plena Reconquista. Uma altura complicada. Muito complicada. E a escolha, segundo nos indica Armando Olaio, está ligada a Dom Nego, um bispo que veio de Vendôme, em França. Interessante a ligação à França já nessa altura. Sim. E São Vicente surge como um símbolo de esperança, de recomeço para a cidade que estava a renascer. Faz sentido. Num tempo de instabilidade, ter um protetor. Pois, como Armando Olaio contextualiza, não era só fé, era proteção real e identidade, um ponto de união para a comunidade que se estava a erguer. Quase uma âncora, percebe? Entendo. Uma âncora espiritual e cívica. Mas a história não fica por aí, pois não? Avançamos uns séculos. Sim, avançamos para um momento muito marcante. 1453. Queda de Constantinopla. O evento com repercussões enormes. E chega ao Porto. Chegam refugiados e trazem algo inesperado, ou pelo menos muito significativo. As relíquias de São Pantaleão. Relíquias. Isso deve ter causado impacto. Enorme. Um fervor imenso na cidade. E São Pantaleão, que o nome significa todo misericordioso, é logo aclamado como o novo protetor. E quem era ele? Armando Olaio detalha isso. Sim, bastante. Era filósofo, era médico, uma figura culta. E a história do martírio dele é intensa. Recusou-se a abandonar a fé cristã. E isso custou-lhe caro, imagino. Muito caro. Torturas várias, incluindo, e isto é importante para a iconografia no Porto, a crucificação numa cruz em aspa, tipo um X. Armando Olaio refere como isso se tornou comum nas representações dele cá. A cruz em X. Isso. E depois foi decapitado. Há até aquela cabeça relicário do século XV impressionante que o Armando Olaio menciona na sua análise. Uma história forte, sem dúvida. Mas o curioso, e acho que Armando Olaio também salienta isto, é que apesar desta devoção inicial muito forte, nos séculos XV, VI... Sim, era fortíssima. O culto a São Pantaleão parece que foi, perdendo caso ao longo do tempo. A festa dele, a 27 de julho, hoje em dia... Passa quase despercebida, não é? É uma boa pergunta. O que terá acontecido? Talvez a memória coletiva vá por outros caminhos. Ou outras figuras responderam melhor a outras necessidades. Como quem, por exemplo? Não podemos esquecer Nossa Senhora da Vendôma. A ligação dela ao Porto é tão antiga como a de São Vicente. Também ligada a Dom Nónego. Exatamente. Também associada a Dom Nónego e a Vendôme, o Armando Olaio até refere o catálogo dos bispos do Porto a propósito dela. Ela não foi padroeira, no mesmo sentido formal, mas tornou-se um símbolo de proteção muito forte. Ligada à defesa da cidade. Sim, à muralha, a famosa Porta da Vendôma. E a imagem dela acabou inclusivamente no brasão da cidade. Uma presença mais discreta, talvez, mas constante. Fundamental. Uma presença mais, digamos, institucional, o que nos leva quase ao oposto, não é? O fenómeno popular. São João Batista. Exatamente. Ele não é padroeiro oficial do Porto, mas... Mas quem pensa no Porto, pensa na festa de São João. Sem dúvida. A noite de 23 para 24 de junho. Uma festa gigantesca. Armando Olaio também aborda isto, claro. Sim, e as raízes pagãs, não é? Ligadas ao solstício, que depois foram cristianizadas. E a cidade pegou nisso e transformou numa coisa única. Os balões, os martelinhos, o alho-porro. Uma explosão de alegria mesmo. É isso. E aí está um contraste muito interessante que a análise de Armando Olaio realça bem. Temos os padroeiros oficiais, São Vicente, São Pantaleão, com a sua história, o seu peso institucional. Certo. E depois temos São João, sem título oficial, mas que conquistou completamente a identidade festiva da cidade. É a celebração da comunidade, a tradição vivida na rua. Portanto, o que é que retiramos desta viagem? Esta análise, guiada pelas perspectivas de Armando Olaio,
mostra que a identidade de uma cidade é algo vivo, certo? Muda. Sem dúvida. A relação com os protetores evolui. A devoção popular pode seguir caminhos diferentes da história oficial, da nomeação formal. É a dinâmica da cultura e da fé popular. Exato. E isso deixa-nos a pensar, não é? Como é que as cidades hoje em dia gerem esta ligação ao seu passado histórico-religioso? Boa questão. Num mundo que se diz cada vez mais secular. Pois, como é que se mantém viva a memória destas figuras, destas tradições? O exemplo do Porto é interessante. A força popular do São João a conviver com a memória mais formal dos padroeiros. Levanta a questão: que mecanismos culturais é que permitem que estas raízes continuem a alimentar a identidade de um lugar, mesmo quando a devoção formal diminui? É algo para refletirmos, de facto, como é que esta memória coletiva se constrói e se mantém ou se transforma